Olá, meus queridos! Sim, agora eu tenho um rosto e, meu Deus, eu sou uma ave estilosa e expressiva! Antes da gente começar, eu queria tirar um momento para agradecer aos meus inscritos. Quer dizer, as pessoas podem achar que 13 é um número muito pequeno, mas eu agradeço do fundo do coração pelo apoio. Se eu conseguir arrancar um peido de risada de alguém que tá em um dia ruim, já vai valer o trabalho que eu coloco nesses vídeos. Quando vi que um dos vídeos do Jeff pegou 78 visualizações, eu fiquei tipo... Caralho, 78, que irado! E no segundo seguinte eu fiquei tipo... Meu Deus, 78 pessoas viram meu vídeo. Que medo, cara! Também queria agradecer ao meu amigo de longa data e parceiro de Phasmophobia, Grey Light, pelos avatares. Você é foda demais e espero que tenha muito sucesso no seu trampo. Eu com certeza vou me lembrar disso enquanto bravamente me escondo na van enquanto você e a galera se aventuram pra caçar fantasmas. O quê? Alguém tem que ficar de olho naquelas orbes fantasmas? Eu tô totalmente dando suporte. Não é como se eu tivesse me cagando inteiro de medo ou algo assim. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Conversava com ela no Facebook, na época do Facebook. E, cara, eu mandava mensagem pra ela toda hora. Tipo, ela tá online, não tá me respondendo. Tá ligado? Claro que tava falando com um malandro, né? Com um maconheiro, provavelmente. Mulherada, conselho de ouro pra vocês, tá? Porque a gente vai engrossar o caldo do ponto de vista masculino, porque os caras não são otários. Você tem filho, você quer tá com um cara da hora? Então, cara, me desculpa. O seu trabalho vai ser dobrado. Tem que trazer mais a mesa. Porque você tem que trazer mais a mesa ainda. Porque, velho, o que eu vejo muito, a mulher, ela tá no mundo pra acompanhar o homem. Ela acompanha o homem. Se tu entra no propósito dela, você virou uma mulherzinha. Tu virou a ninfa. Irmão, você não se sente, tipo, altamente culpado comentando do quarto na casa dos seus pais, aqui no meu chat, que eu sou beta? Vai se fuder, irmão. Olha, isso é pra você, seu betinho, corno, filho de uma mãe, chorando aqui na minha live, irmão. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer sobre beta Asperger, irmão? Eu transmuto todos os dias, velho. Eu exalo energia tanto. Tenho tanta testosterona que a garrafa de água acabou de cair, velho. Então assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É tipo assim, é como se um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Não se esforça pra dar um orgasmo pra ela, é pecado grave. Sabia disso? Se ele vai ter relação com a esposa dele e ele não se esforça pra ela chegar ao orgasmo, ele comete pecado grave. E se o cara tá com vontade e a mulher diz não? Mesma coisa. Se não tem um motivo justo. Ó, assim, ó, se ela não tem um motivo justo, o que é um motivo justo? Beleza. Porra, ela tá morrendo de dor de cabeça real mesmo. Sabe assim? Ela realmente tá mal, ela tá no puerpério. Ela passou o dia inteiro acordada, trabalhando, ela tá moída, sabe? Ela tá destruída. O cara. Caralho. Cara, isso tá muito errado. Cara, isso tá muito errado. Então, lá estava eu, matutando sobre qual seria o vídeo da próxima semana. E aí eu percebi que precisava comprar umas paradas. Então, lá estava eu no mercado comprando minhas coisas de corvo de sempre, bem desconfiado dos preços. Mas sabe, né, só o básico para eu ser uma ave degenerada feliz. E então, eu tive o vislumbre de uma certa bebida que me deu a faísca certa para acender a lâmpada da inspiração. E do pânico. Eu tô aqui com o meu Campari, meu! Como você ousa? Você quer me manipular? Olha o meu Campari, meu! Olha o meu Campari, meu! Olha o meu Campari! God help me. I am lost in the dry paper soul of the world. Ah, filho da suspeitava que estava entrando em um abismo que colocaria minha própria sanidade em risco. Então comprei mais cervejas. Então eu estufei o peito, olhei para o abismo e disse: foda-se! E então eu pulei, não sabendo se algum dia eu voltaria. Ah, Red Pills. O que podemos dizer destas criaturas que pouco conhecemos, mas odiamos tanto? Ok, ódio é um sentimento meio forte. Eu, pessoalmente, só tenho ódio de verdade de quem já me fudeu de maneira inequívoca.
Com os Red Pills, acho que a palavra que melhor descreve o que eles provocam no público é misto. A gente sente raiva pelos pensamentos claramente absurdos e escrotos, e ao mesmo tempo a gente sente um humor involuntário pelo fato de que eles são marmanjos barbados com mais de 30 anos, com mentalidade de adolescente, falando com a convicção de um fanático religioso. Enquanto escrevi esse roteiro, eu pensava, será que vou só pro esculacho gratuito ou tento explicar de forma mais lógica e madura sobre o porquê desse rolê de macho alfa, beta, gama, ômega, o que for, é simplesmente mentira? E cheguei à conclusão de que posso fazer os dois. Então, me importei em fazer a pesquisa de Google que nenhum desses bastiões da racionalidade masculina se incomodaram em fazer. Afinal, o alfa não pensa, ele só age e pega o que quer, né não? Então, esses alfas aí, do jeito que eles descrevem como líderes ideais e supremos, então, eles não existem em lugar algum como líderes viáveis no reino animal. Isso existe só na cabeça dos Red Pills. O que já tira da lista esse argumento deles de que na natureza o mais forte e agressivo quem sempre manda. Essa tendência de usar letras gregas para se referir a supostas posições de dominância foi popularizada por um biólogo norte-americano especialista em comportamento de lobos. O nome dele é Lucian David Mack. Nos anos 70 ele publicou um livro mostrando seus estudos sobre comportamento de alcateia de lobos chamado The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species. Nesse livro, ele se refere ao lobo dominante, que supostamente seria aquele que se mostra como mais forte e agressivo, com autoridade sobre os outros, como lobo alfa. Ele foi usando mais letras gregas para ir classificando a ordem hierárquica, onde o beta seria o segundo do comando e o ômega seria o mais low level, que é vítima de bullying de geral. Só que tem um probleminha nesse estudo. Ele foi conduzido em cima do comportamento de lobos criados em cativeiro, ou seja, agindo fora do normal deles em seu habitat natural. Só que isso não é culpa do Mack, porque isso aconteceu nos anos 70, onde não tinham ainda muitas reservas de lobos onde eles pudessem viver de forma livre e segura. Ele não tinha como estudar lobos na floresta naquela época. A sorte é que atualmente existem várias reservas ambientais no Canadá, Estados Unidos e Europa, onde lobos podem viver em segurança na floresta do jeito que deveriam. Então, décadas depois, o Mack finalmente conseguiu estudar lobos agindo segundo sua natureza. E o que ele descobriu foi que todas as conclusões que ele tirou no primeiro estudo estavam erradas. A alcateia de lobos não age sob a liderança do lobo mais forte e agressivo. O tal lobo alfa e a loba alfa, porque sim, a fêmea também comanda e exerce autoridade, só que essa parte do comportamento lupino os Red Pills convenientemente escolhem ignorar. Então, esse casal alfa, entre muitas parênteses, eles são os pais dos outros lobos. A alcateia dos lobos é simplesmente uma família. A autoridade que o casal alfa tem sobre os outros é a mesma que o seu pai e a sua mãe têm sobre você. E eu não vejo nenhum Red Pill chamando o próprio pai de alfa, quanto menos a mãe. Nossa, é quase como se eles estivessem pegando só os pontos que interessam para montar a narrativa dessa masculinidade lendária, perdida e natural. Ou seja, essa narrativa dos Red Pill sobre alfas e o caralho foi baseada em um estudo que se provou completamente errado. Ou seja, até a suposta base científica das crenças deles não é uma base científica. Já foi refutado. O próprio Mack tentou tirar o livro dele das prateleiras, porque ele estava literalmente espalhando uma informação errada. Só que já era tarde demais. Essa porra desse termo caiu na cultura pop e algum idiota olhou para esse estudo sobre animais e pensou: nossa, isso totalmente é igual à sociedade humana. Não é como se ela fosse infinitamente mais complexa e variada do que uma cateia de lobos ou algo assim, né? O Mack publicou em 2003 um outro livro chamado Wolves: Behavior, Ecology and Conservation. E nesse livro, ele chama o casal de lobos de macho reprodutor e fêmea reprodutora. Porque os lobos, adivinha, são muito monogâmicos. E na alcateia, já que todos os outros lobos são irmãos e irmãs,
que via de regra não acasalam entre si por motivos óbvios, só os pais quem se reproduzem. Ah, e outra coisa interessante que o Mac percebeu. Brigas internas na alcateia são muito raras, e geralmente quando acontecem são entre os irmãos e irmãs. Porque, bom, do mesmo jeito que você não vai desafiar sua mãe e seu pai pra uma briga pra assumir o comando da casa, eles também não vão fazer isso. Ah, e uma coisa interessante que os Red Pills também convenientemente ignoram é que, então, o alfa virilzão, então ele alimenta os filhotes mais novos e frágeis antes de todo mundo. Do mesmo jeito que um pai humano escolhe alimentar primeiro o bebê porque ele é o mais frágil. Ou seja, se formos nos espelhar em lobos, o tal alfa seria um bom pai que alimenta e cuida dos filhos e trata a companheira de forma igualitária e afetuosa. E, bom, comparando com o que os Red Pills falam, bom, a gente sabe que os caras acham que a mulher é um robô, que é só você fazer o cheat certo e você configura. Sem falar que eles têm mais medo de mulher com filho do que eu tenho de tarântulas. E eu me cago inteiro com de medo de tarântulas. Ao ponto de que nem vou pôr uma imagem aqui pra ilustrar. Em vez disso, fica com essa imagem de lobos sendo fofos. Mas é claro, geralmente eles rebatem esses fatos com... E os chimpanzés, que são nossos parentes mais próximos? Lá o alfa é o dominador, viril, comedor e mais forte, seu peta. Vamos começar pelo fato de que eu não tenho o menor interesse de ser o segundo no comando de nenhum alfa, entre parênteses. De fato, eu não tenho interesse nem em dividir a mesma sala que um deles, e vou supor que qualquer mulher com um mínimo de amor próprio compartilhe esse sentimento. Agora, quanto aos chimpanzés, vamos começar que nossos parentes mais próximos são os bonobos, não os chimpanzés. E, tipo, os bonobos são os maiores hippies do reino animal. Quer dizer, sem zoeira, tudo com eles é resolvido na base de dar um fuki-fuki maroto. Ah, e eles são matriarcais também. São os primatas mais paz e amor que existem. Mas vamos voltar pro chimpanzé para fins de argumento. Os chimpanzés têm relações sociais bem mais complexas do que parecem, e que são muito parecidas com as nossas. É bem interessante, na real. Quer dizer, os bonobos são os mais próximos da gente, mas isso não significa que o chimpanzé também não esteja bem próximo de nós. Em um grupo de chimpanzés, o macho agressivaço que faz bullying com os outros pode até chegar em uma posição de liderança, mas ele não dura muito tempo lá. Isso acontece porque, bom, se você trata todo mundo como lixo, eles não vão gostar de você e vão querer te fuder na primeira oportunidade que tiverem. Sem falar que até pros chimpanzés você não tem como manter eles assustados e submissos pra sempre. Uma hora esse medo vai virar raiva. Então, no fim, quem chega a ser o líder e dura de fato na posição é o chimpanzé que, independentemente do sexo, consegue que os outros gostem dele ou dela. Ou seja, geralmente aquele que faz favores pros outros, ajuda eles com coisas, tem empatia por eles e conquista o respeito dos outros. Quando é assim, inclusive, os outros chimpanzés se unem para proteger esse ou essa líder. Porque, bom, quando você é genuinamente carismático e gente boa, pessoas tendem a gostar de você. E nossa, gente, escolher o líder com base em popularidade, não consigo imaginar nenhum outro primata que faz isso também. Mas quem precisa de respaldo científico? Estes sábios incompreendidos só estão tentando nos alertar para o maior dos males, que flagela a humanidade viva desde os tempos mais remotos: mulher! Mulher é uma criatura enigmática, facilmente reconhecida por suas glândulas mamárias desenvolvidas, também chamadas de magulpos. Mulher também possui quadris avantajados e voz aguda. A criatura mulher também possui a habilidade muito OP de criar outros seres humanos nas situações corretas de temperatura e pressão. Mulher tem a devastadora habilidade de não condicionar cada fibra de sua existência de acordo com os sentimentos e expectativas do ego masculino, o que as tornam piores do que o capiroto se ele fosse chegado em criancinhas. Mulher, fique longe delas. Seja gay. Uma coisa que os Red Pills adoram fazer é ignorar a complexidade do ser humano e enfiar ele numa caixinha de macho ideal e fêmea ideal. Em sua infinita ignorância, eles acham que o relacionamento entre pessoas é uma ciência exata.
Se você soma X e Y, você vai invariavelmente conseguir uma namorada ou uma bimbada pra noite. E caso eu realmente precise dizer, se relacionar com os outros é tentativa e erro. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Você aprende com seus erros e vai melhorando. Não existe atalho ou cheat pra ir de 0 a 100 da noite pro dia. Estranho que os Red Pills gostam de falar que o macho de verdade é independente e não liga pra opinião dos outros, mas, ao mesmo tempo, pressionam garotos e homens inseguros a se encaixar em um único padrão de comportamento e se forçarem a se conformar de acordo com os moldes que eles impõem. Isso não parece muito independente e rebelde pra mim. Quer dizer, não é como se a humanidade tivesse coisas como diferenças culturais, diferenças distintas de personalidade, experiências diferentes, diferenças de perspectiva, sabe? Essas coisas que variam de pessoa pra pessoa, coisa do tipo. Não. Os bilhões de seres humanos femininos desse planeta concordaram em uma só voz, através de sua mente coletiva de colmeia alien, que os únicos machos que podem usufruir do direito sagrado ao coito sexualico são os que se encaixam nessa exata caixinha. Ou seja, os machos altos, musculosos, agressivos, super confiantes, que sabem o que querem e pegam o que querem, que nunca mostram insegurança ou qualquer tipo de sinal de fraqueza, que não aceitam ordens de ninguém e nunca engolem sapo de ninguém. Assim proclamou a mente coletiva feminina, e assim devem os homens se comportar. Mas, segredo, hein? Não fala isso pros alfas, porque isso implicaria que eles precisam obedecer às supostas expectativas das pessoas que eles mesmos consideram inferiores a eles. Então, fala nada não, hein? Eu não preciso falar que flanderizar a humanidade inteira a essas duas classes de personagens escrotas não é exatamente saudável. Quer dizer, eu já vi caras de qualquer altura conseguir uma namorada. Já ouvi várias minas falando que preferem caras mais magros ou até dead bodies, como elas chamam. Confiança em si mesmo é algo atraente pra todos, homens e mulheres, mas os Red Pills confundem confiança com arrogância. Autoconfiança é você saber o que você pode e sabe fazer, e estar ok quando você não sabe ou não consegue fazer alguma coisa, pois todos estamos em constante aprendizado. Arrogância é você ter um senso exagerado de importância quanto a si mesmo. É achar que você sabe tudo, mesmo quando claramente não sabe, e ter uma atitude de não ligar pra nada além de si mesmo. É ter a mentalidade de que seus sentimentos são a coisa mais importante do planeta, quando não são. Meu filho, você é só mais um entre bilhões de pessoas que tem mais o que fazer do que pensar em você. E agressividade dá medo nas mulheres. Se você, por exemplo, bloqueia o caminho da mina pra ela não sair, ou fica perseguindo ela por aí, insistindo em ignorar os nãos dela, você não tá sendo o machão alfa e provando sua determinação. Você tá sendo medonho. Você não tá sendo o protagonista de comédia romântica. Você tá sendo o stalker medonho de filme de terror. Não ter insegurança só é possível se você tá morto por dentro e não consegue sentir mais nada. E caso você esteja assim, busca ajuda, cara. Isso é sintoma de depressão foda. Mas enfim, o ponto é, todo mundo tem inseguranças. Todos somos pressionados por expectativas que a sociedade tem sobre a gente, expectativas que os amigos e familiares têm sobre a gente, e expectativas que nós colocamos sobre nós mesmos, que são as piores de todas. Não tô dizendo que todo mundo tem que chorar por tudo e por nada e ter zero controle emocional, não é isso. Vão ter circunstâncias em que a gente vai ter que segurar as lágrimas e seguir em frente, tentar ser forte pelas pessoas que amamos. Mas isso não é exclusivo de homens. Existe um equilíbrio entre reprimir seus sentimentos completamente e não ter nenhum controle emocional. Esse equilíbrio é o normal para se viver em sociedade, é o que a maioria das pessoas tem ou deveriam ter. A coisa é que os Red Pills falam é para você nunca na sua vida mostrar fraqueza para ninguém. Basicamente deixa essa bagagem de raiva, tristeza, rancor, desespero e frustração enterrado dentro de você para que você não pareça fraco.
Só que o problema de você seguir esse conselho é que você deixar essas coisas enterradas em você não sufoca elas. Isso fortalece elas. Elas vão acumulando e se espalham como um câncer até chegar a hora que você vai explodir e fazer algo autodestrutivo ou destrutivo para os outros. E tudo isso porque idiotas como esses continuam reforçando essa pressão que exige que os homens sejam sobre-humanos. Algo que é impossível. De fato, pelo que eu vi desses Red Pills, os caras transpiram insegurança. Tipo, sério, você sente o cheiro da insegurança pela tela do computador. Quer dizer, tudo que eles falam transmite a impressão que eles querem muito impressionar quem tá ouvindo. É tipo aquela vibe de me aceita, pelo amor de Deus, eu tô na caixinha do Alpha, alguém me ama! Eu arrisco dizer que eles estão mais preocupados em impressionar outros homens, na real. Quer dizer, a impressão que passam é que o próprio ato de pegar uma mina é um símbolo de status entre eles. É tipo, ele não tá com a mina porque gosta dela e quer formar um relacionamento saudável. Ele tá com ela porque ele upa o level de macho alfa dele entre os outros homens. Eu juro, já vi homens gays que não fazem metade disso pra impressionar outros caras. E a parte de não aceitar ordens e não levar desaforo pra casa, que eles gostam de falar que é super Sigma. Ah é, o Sigma é tipo o Alpha, só que misterioso e edgy pra caralho. Meu irmão, todo mundo que vive no mundo adulto vai ter que aceitar ordens de alguém e vai ter que engolir sapo sob risco de algo pior acontecer. A real é que o mundo é injusto e pessoas babacas que se aproveitam de poderem ser babacas sem repercussão imediata existem. Quer dizer, porra, já tivemos um desse na presidência, inclusive. Alguma hora na sua vida você vai ter que engolir tua vontade de mandar alguém sentar num cacto. E não tem como você resolver tudo na porrada. Não só porque dar porrada em alguém não vai fazer a pessoa magicamente te respeitar, como também tem o processinho seu amiguinho e cadeia como parte dessa conta. Sem falar que se você agir assim, as pessoas à sua volta vão aos poucos sair de perto de você e te considerar um maluco mal resolvido que não cresceu direito. E, bom, eu não sei se eu preciso dizer o óbvio, mas caso precise, essa mentalidade literalmente mata mulheres. Não sei se preciso desenhar, mas caso eu precise, se você desumaniza alguém a ponto de tratá-lo como um objeto ou como um inimigo, do jeito que os Red Pills fazem com as mulheres, fica mais fácil para você, homem de bem, cometer atrocidades contra o alvo desumanizado e ainda por cima achar que brutalizá-los é o seu direito. E pra você que responde com mas eles não falam pra espancar a mulher. Então, mano, ações não nascem do nada. Elas nascem de ideias que são expressadas com palavras, sejam elas faladas ou escritas. Eu não vi nenhum Red Pill dizer expressamente encha sua mulher de porrada. Só que o rolê é que quando você fala que a mulher não quer ser bem tratada e que ela é uma oportunista que vai te fuder, o que você acha que esses caras abusivaços vão entender? Eles vão entender por esse discurso que eles estão legitimados e certos em tratar a mulher que nem lixo e enchê-la de porrada. Vamos lembrar que comunicação é bem mais do que só a palavra dita, é a intenção e o contexto atrás dela. O resultado prático do que eles falam é que eles estão legitimando o comportamento abusivo contra as mulheres. Só estão usando um joguinho de palavras para não deixar tão na cara. Mas vamos esquecer um pouquinho a parte do namoro e ver só a parte da amizade. Quer dizer, imagina ser amigo desses caras. De cada respiração sua ser julgada constantemente. Dos caras quererem sempre te botar pra baixo pra se sentirem mais alfa. De todos os seus sucessos serem vistos como tentando ser mais alfa que eles. Mano, devem ser os caras mais insuportáveis do mundo de ficar perto. A parada que eles pregam de nunca mostrar fraqueza e ser fortão e truculento o tempo todo veio provavelmente de uma infância crescendo com os Van Dammes, os Schwarzeneggers, os Stallones como modelo de macho. Só que qualquer pessoa com uma amostra grátis de inteligência sabe que eles são só atores interpretando personagens em faz de conta. E que fora das telas até eles têm momentos de fraqueza e inseguranças como todo mundo. A realidade é bem mais simples do que parece.
O ser humano é vulnerável, a gente não vive em sociedade porque somos super independentes e capacitados. Na natureza a gente tá fudido sozinho, quase todo animal é mais forte que a gente. E um dos motivos do ser humano hoje dominar a Terra é porque aprendemos a trabalhar juntos e nos organizar como sociedade. E parte de agir em sociedade é mostrar sinais de fraqueza para que nossos pares nos ajudem. O próprio ato de chorar é um mecanismo tanto social quanto biológico de pedir ajuda. A gente sente empatia e dó quando vê alguém chorando, porque ajudar nossos pares assegura a segurança do grupo e, portanto, a nossa ao manter o grupo unido. Isso é literalmente parte da nossa natureza. E tipo, até chimpanzés choram, pedem ajuda e ajudam seus pares. E os Red Pills querem falar pros homens não se abrirem e não pedir ajuda. Então, falar essa bosta de homem não chora é a mesma coisa que falar homem não é um ser humano, é negar a sua própria humanidade. É tão nocivo quanto falar algo tipo homem não sente raiva, ou homem não dá risada. É fisicamente impossível. E a falha nesse discurso ficou flagrante, por exemplo, no caso do Alpha Spirit. Tipo, o cara montou toda uma persona quando a câmera estava ligada. E as pessoas caíam achando que ele era esse modelo desse alfa imaginário e lendário. Era tipo, a galera achava que ele era o lendário Super Saiyajin dos alfas. Só que essas pessoas não paravam pra pensar um pouquinho que na internet a gente mostra só o que a gente quer mostrar e não quem a gente realmente é. No caso do Alpha Spirit, assim que ele fez uma live onde você não tem como editar nada, ele mostrou que ele é só um cara que nem todo mundo, cheio de inseguranças como qualquer outra pessoa. Tipo, o cara não é um Superman. Tanto que o cara surtou de um jeito que, desculpa aí, foi engraçado. E espero que, agora que já faz tempo que isso passou, ele também ache algum humor nisso. Ele surtou por uma zoeira mínima que é normal em qualquer chat de live. E aí a comunidade que se diz super preocupada com o bem-estar masculino, em sua maioria deu as costas pra ele e ficou zoando ele no momento de maior vulnerabilidade dele. E, bom, espero que o cara esteja procurando a ajuda que ele precisa e tudo mais. Porque, bom, ele não parece uma pessoa ruim, ele só tava num rolê muito errado. Ah, e pra finalizar, lembra aquela estatística lá que fala que o homem se suicida a um ritmo absurdamente mais frequente do que a mulher? Eu não tenho medo nenhum de dizer que vocês, Red Pill, estão colaborando para isso continuar assim. Vocês colaboram para que homens tenham comportamentos cada vez mais autodestrutivos e para mulheres sofrerem mais violência. E pra quê? Pra vocês venderem cursos e livros? Então, já que os caras adoram essas metáforas de Matrix de pílula, detalhe, Matrix criado por duas mulheres trans, né? Vou apresentar a vocês a Corvo Pill. Qualquer homem pode tomar ela, e ela é geralmente tomada em 2 doses. Uma depois do almoço e uma depois da janta. Que são, primeira dose, o ser humano é frágil e precisa de ajuda para sobreviver. Você é um ser humano. Logo, você tem fraquezas e precisa dos outros do mesmo jeito que os outros precisam de você. E tá tudo bem pedir ajuda e ajudar os outros. Segunda dose. A mulher não é um ser divino perfeito que precisa que você beije o chão por onde ela pisa. E também, ela não é essa entidade Lovecraftiana cósmica de pura maldade. Ela é só uma pessoa que por acaso tem uma periquita. Ou não. Porque, bom, mulheres trans também são mulheres. Mas você entendeu. Quer dizer, qual que é a próxima? Falar que homem não precisa de amor? Então, homem não precisa de amor, cara. Homem não precisa de amor. Quem precisa de amor é mulher. Homem precisa se sentir útil. Homem não precisa ser amado. Tipo assim... Busca ajuda psiquiátrica, pelo amor de Deus.